Bem, amigos do nosso canal Vico Colorado, depois da decisão da Libertadores, eu resolvi vir fazer um vídeo para comentar sobre os acontecimentos que não nos levaram à final e a facilidade que foi de ser campeão nessa Libertadores e nós jogamos fora. Então tá, antes vou pedir para que o pessoal deem o like, se inscrevam no canal, deem o likezinho, que é muito importante, o likezinho positivo ou negativo, sem problema nenhum, ou goste do comentário ou não, mas pelo menos deem o like, né? Ajuda bastante. Então assim, ó, nós caímos fora da final da Libertadores por não ter treinador. Eu sempre vim nos meus vídeos, desde que o Kudê voltou, eu venho comentando, eu não gosto dele, não adianta. E uma demonstração do porquê que eu não tenho simpatia nenhuma por ele como comandante de time, de clube, do nosso clube principalmente, é por saber que ele não tem discernimento nenhum dentro dos acontecimentos de um jogo de futebol. Ele não sabe o que fazer para resolver. Então não é treinador. O treinador que conhece futebol e conhece os grupos que tem na mão, não acontece o que aconteceu com o Inter sob o comando do Kudê. Quando acontece alguma coisa que o adversário fez, que nos surpreendeu e que acabou tomando conta do jogo, o treinador tem que estar preparado para dar o contraveneno e arrumar o time e não ser surpreendido, como o Inter foi. Pelo contrário, o Kudê era o contrário. Nós mandando no jogo, ele demolia com o time e entregava os pontos, entregava o jogo. Porque se analisarmos quais foram os grandes jogos do Kudê que ele acertou, foi um que ele acertou do começo ao fim. Foi o jogo na altitude, que foi fora de casa, na altitude, e ele montou um esquema para não tomar gol dos caras, e nós ganhamos o jogo lá no campo do adversário. Então o bilhete premiado dele, sob o comando do Inter, foi aquele jogo. O resto não. Porque contra o Fluminense, o time titular em campo, mandando no jogo lá no Rio de Janeiro, dando um baile no Fluminense, ele saca do time o cara que tinha mais pulmão para correr, que era o Maurício, e saca o Alan Patrick, e saca também o Arangues. Bom, desses três jogadores que ele sacou, o que poderia sair de repente era o Arangues, para entrar o Bruno Henrique, porque tinha um reserva mais ou menos à altura. Os outros não. Então não podia tirar do jogo. E ele tirava do jogo e entregava o jogo. Nós ganhando do Vasco, nós ganhando do Fluminense lá no Rio, ele fez essas três alterações e entregou o jogo. E o Fluminense com um jogador a menos, segundo tempo todo. E o Kudê abriu as pernas e entregou o jogo. Fez com que o Vasco empatasse o jogo, porque nós não tínhamos o que fazer mais. Nós não tínhamos mais posse de bola, nós não tínhamos mais criatividade.
para criar uma jogada para tentar fazer os gols que a gente vinha perdendo porque estava criando chance. Ele tirou os caras que criavam as chances. E não foi só lá, depois no jogo de volta no Beira-Rio ele fez a mesma coisa. Nós mandando no jogo com chance de acontecer, ele tira todo mundo e cede o empate pro Vasco. E aí vamos para os pênaltis, perdemos os pênaltis. Então, quando eu digo passou pelo Cudê a desclassificação do Inter, porque ele não é treinador. Ele é um louco. Tu olha para ele assim, do lado do campo, lá parece o Tonho da Lua, aquele daquela novela que deu há muito tempo atrás, das Mulheres de Areia. Que tinha o ator que fazia o Tonho da Lua. É isso que o Cudê parece do lado do campo. E eu vou dizer para vocês, eu tenho um medo incrível. Embora os resultados de hoje, alguns nos favoreceu, como o Grêmio ganhou, nos ajudou. Mas será que nós vamos nos ajudar? Será que com o Cudê no comando, o time vai ter vontade? Porque todo mundo viu, depois da entrevista do nosso capitão, de que o Cudê não ele está fazendo com que os jogadores desistam. Ele não tem mais o grupo na mão, o Arangues está totalmente revoltado com o Cudê pelas palhaçadas que ele vem fazendo. E o Alan Patrick deu a entrevista no fim do jogo, do último jogo, dizendo o que disse. Que ele não estava cansado, que foi uma opção do treinador tirar ele de campo. Porra, meu! Ele falando que o Alan Patrick estava cansado, quando o Alan Patrick disse que não estava. Sabe, então, eu não sei se o time vai ter condições psicológicas para jogar contra o Cruzeiro e fazer um enfrentamento, no mínimo, de trazer um empate de lá. Eu não sei se vai ter. Por quê? Porque ele já deu uma demonstração de que o melhor time para ganhar a Libertadores era do Internacional. E ele arrebentou com tudo. Ele nos tirou a chance de ser campeão. Porque quem dá um baile, como nós demos no Fluminense nos 2 jogos, enquanto ele não demoliu como nosso meio-campo, deu uma demonstração de que se pega esse Boca ruim do jeito que a gente viu hoje, o Inter seria campeão da Libertadores. Infelizmente, essa diretoria teimosa e esse treinador que não conhece futebol, que não sabe o que é futebol, pelo menos para comandar ele não sabe, jogar de repente ele sabia, mas comandar futebol ele não sabe. Comandar grupo, saber o que tirar de um grupo de acordo com a característica de cada jogador que ele tem na mão, nada disso ele sabe. Isso, infelizmente, essa diretoria está pagando preço pelas burradas que fizeram. Mas graças a Deus que está chegando o fim. Está chegando no fim da gestão deles. Estão indo e o Cudê vai junto. Eu não acredito que depois do que vem acontecendo, mesmo que o Roberto Melo tenha dado aquela entrevista, tendo falado, que se o presidente quisesse, ele assinava um documento para segurar o Cudê se ele ganhasse a eleição. Mas depois dos resultados que aconteceram, claro que depois do Grenal podia até na empolgação, mas depois dos resultados que nós vimos depois do Grenal, eu não acredito que um candidato à presidência do Inter ainda ache que o Cudê deva continuar. Né? Então tá, gente. Eu quis fazer esse vídeo aí depois dos resultados de hoje, depois do que aconteceu na Libertadores, depois do que o Cudê nos tirou a chance de ser campeão da Libertadores.
vir fazer esse vídeo mesmo que a gente... Geralmente eu faço quando a gente vai jogar ou tem um jogo ou depois do jogo, né? Mas hoje eu vim por ter assistido o Fluminense ser campeão da Libertadores. Eu cheguei a pensar, inclusive, que o Cudê, por ser da Argentina, sabendo que o Inter tinha mais condições do que o Fluminense, tirou o Inter fora para botar o Fluminense para dar mais uma chance a mais para o Boca, pensando que o Boca podia ser campeão. Mas isso aí já é gozação, né, gente? Então tá. Eu vou pedir para vocês, então, de novo, assim, ó. Antes dê o likezinho, antes de encerrar, tá? Dê o like e um abraço a todos. Muito obrigado, uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Claro que o Inter joga amanhã e vai ter vídeo depois do jogo, no mínimo. Boa noite.